Este áudio traz a leitura da introdução do livro Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas, escrito por Margaret Mead e publicado em 2003 pela editora Perspectiva. Esse capítulo contém uma imagem que não será descrita. Introdução. Quando estudamos as sociedades mais simples, não podem deixar de nos impressionar as muitas maneiras como o homem tomou umas poucas sugestões e as trançou em belas e imaginosas texturas sociais que denominamos civilizações. O ambiente natural muniu de alguns contrastes e periodicidades notáveis. O dia e a noite, a mudança das estações, o incansável crescer e minguar da lua, a desova dos peixes e as épocas de migração dos animais e pássaros. Sua própria natureza física forneceu-lhe outros pontos importantes: idade e sexo, ritmo de nascimento e maturação e velhice, estrutura do parentesco consanguíneo, diferenças entre um e outro animal, entre um e outro indivíduo, diferenças em ferocidade ou em mansidão, em coragem ou em esperteza, em riqueza de imaginação ou em perseverante obtusidade. Todas proporcionaram sugestões a partir das quais foi possível desenvolver as ideias de categoria e casta, de sacerdócios especiais do artista e do oráculo. Trabalhando com novelos tão universais e tão simples como esses, o homem construiu para si mesmo uma trama de cultura em cujo interior cada vida humana foi dignificada pela forma e pelo significado. O homem não se tornou simplesmente um dos animais que se acasalam, lutavam por seu alimento e morriam, mas um ser humano, com um nome, uma posição e um Deus. Cada povo constrói essa tessitura de maneira diferente, escolhe alguns novelos e ignora outros, acentua um setor diferente da gama total das potencialidades humanas, onde uma cultura emprega por trama principal o ego vulnerável, pronto a sentir-se insultado ou a sucumbir de vergonha. Outra escolhe a coragem flexível e, mesmo de forma que não haja covardes reconhecidos, pode, como Cheyenne, inventar uma posição social especialmente complicada para os supermedrosos. Cada cultura, simples e homogênea, pode dar largas somente a alguns dos diversos dotes humanos, desaprovando ou punindo outros demasiado antitéticos ou por demais desvinculados de seus assentos principais, para que encontrem lugar entre suas paredes. Tendo originalmente tirado seus valores dos valores caros a alguns temperamentos humanos e estranhos a outros, na cultura incorpora esses valores cada vez mais firmemente à sua estrutura, a seus sistemas políticos e religiosos, à sua arte e sua literatura. Cada geração nova é amoldada firme e definitivamente às tendências dominantes. Nessas circunstâncias, assim como cada cultura cria de modo distinto a tessitura social em que o espírito humano pode enredar-se com segurança e compreensão, classificando e recompondo e rejeitando fios na tradição histórica que ele compartilha com vários povos vizinhos, pode inclinar cada indivíduo nascido dentro dela a um tipo de comportamento que não reconhece idade, nem sexo, nem tendências especiais como motivos para a elaboração diferencial. Ou então, uma cultura apodera-se dos fatores realmente óbvios, de diferença de idade, sexo, força, beleza ou das variações inusuais, tais como pendor nato a visões ou sonhos, e converte-os em temas culturais dominantes. Destarte, sociedades semelhantes às dos Maçais e dos Zulus fazem o nivelamento de todos os indivíduos pela idade um ponto básico de organização, e os Akiu, da África Oriental, consideram um drama maior a destituição cerimonial da geração mais velha pela mais jovem. Os aborígenes da Sibéria elevaram o indivíduo de instabilidade nervosa à dignidade de xamã, cujos pronunciamentos acreditavam ser de inspiração sobrenatural e constituíam lei para os outros membros mais equilibrados da tribo. Parece-nos bastante claro um caso extremo como esse, onde todo um povo se curva ante a palavra de um indivíduo que nós classificaríamos de insano. Os siberianos, fantasiosamente e ao modo de ver da nossa sociedade, de forma injustificada, elevaram uma pessoa anormal a um lugar socialmente importante. Basearam-se num desvio humano que nós desaprovaríamos, ou, caso se tornasse inoportuno, encerraríamos numa prisão. Quando ouvíamos dizer que entre os Mundugumor da Nova Guiné, as crianças que nascem com cordão umbilical em volta do pescoço são distinguidas como artistas de direito inato e indiscutível, sentimos-nos estar diante de uma cultura que não somente institucionalizou um tipo de temperamento que reputamos anormal, igual ao caso do xamã siberiano,
como também uma cultura que associou arbitrariamente, de forma artificial e fantasiosa, dois pontos completamente desvinculados entre si: modo de nascimento e habilidade de pintar desenhos complicados sobre córtex. Quando ficamos sabendo, a seguir, que a insistência nessa associação é tão firme que apenas os assim-nascidos podem fazer boas pinturas, enquanto os homens que nasceram sem um cordão estrangulante trabalham com humildade e sem arrogância e não alcançam nunca qualquer virtuosismo, verificamos a força de que podem revertir-se tais associações irrelevantes, uma vez enraizadas firmemente na cultura. Mesmo quando deparamos casos menos patentes de elaboração cultural, quando lemos que, em determinado povo, o primogênito do sexo masculino é considerado de espécie diferente dos seus irmãos mais jovens, compreendemos que também nesse caso a imaginação humana trabalhou reavaliando um simples fato biológico. Embora nossa própria tradição histórica nos sugira que o primogênito é, naturalmente, entre aspas, um pouco mais importante do que os outros. Ainda assim, quando sabemos que, entre os Maori, o filho primogênito de um chefe era tão sagrado que somente pessoas especiais podiam cortar-lhe os cachos infantis sem arriscar-se à morte, e por esse contato reconhecemos que o homem tomou a circunstância da ordem de nascimento e sobre ela construiu uma superestrutura de hierarquia. Nosso distanciamento crítico, nossa capacidade de sorrir a esses arroubos de imaginação que vêm no primeiro ou no último filho, no sétimo filho do sétimo filho, no gêmeo ou na criança nascida com uma coifa, ser especialmente dotado de poderes preciosos ou malévolos, permanece inalterado. Todavia, quando dessas construções primitivas e, abre aspas, evidentes por si mesmas, fecha aspas, passamos para pontos de elaboração que partilhamos com povos primitivos para pontos em que não mais somos espectadores, porém partícipes diretos, nosso distanciamento desaparece. É, sem dúvida, pura imaginação atribuir a aptidão de pintar ao nascimento com um cordão em volta do pescoço, ou capacidade de escrever poesias ao fato de ter nascido gêmeo. Escolher líderes ou oráculos dentre temperamentos raros ou extravagantes que nós rotularíamos de alienados não é totalmente imaginário, mas pelo menos fundamenta-se numa premissa muito diferente, ao qual seleciona uma potencialidade natural da raça humana que não usamos nem valorizamos. No entanto, a insistência nas mil e umas diferenças inatas entre homens e mulheres, muitas das quais não mostram relações mais imediatas com os fatores biológicos do sexo do que tem a habilidade de pintar com a forma do nascimento, e outras diferenças que apresentam uma congruência com o sexo que não é nem universal nem necessária, como no caso da associação entre ataque epilético e pendor religioso. Essa sim não consideramos fruto da imaginação da mente humana, ocupada em dar significado a uma existência vazia. Esse estudo não se ocupa da existência ou não de diferenças reais e universais entre os sexos, sejam qualitativas ou quantitativas. Não trata de saber se a mulher é mais instável do que o homem, como se pretendeu antes que a doutrina a evolução a exaltasse a variabilidade ou menos instável, como se afirmou depois. Não é um tratado sobre os direitos da mulher, nem uma pesquisa das bases do feminismo. É muito simplesmente um relato de como as três sociedades primitivas agruparam suas atitudes sociais em relação ao temperamento em torno dos fatos realmente evidentes das diferenças sexuais. Estudei esse problema em sociedades simples, porque nelas temos o drama da civilização redigido de forma sucinta, um microcosmo social semelhante em espécie, porém diferente em tamanho e grandeza, das complexas estruturas sociais de povos que, como o nosso, dependem de uma tradição escrita e da integração de grande número de tradições históricas conflituais. Estudei essa questão nos plácidos montanheses Arapesh, nos ferozes canibais Mundugumor e nos elegantes caçadores de cabeças de Chambly. Cada uma dessas tribos dispunha, como toda a sociedade humana, do ponto de diferença de sexo para empregar como tema na trama da vida social que cada um desses três povos desenvolveu de forma diferente. Comparando o modo como dramatizaram a diferença de sexo, é possível perceber melhor que elementos são construções sociais, originalmente irrelevantes aos fatos biológicos do gênero de sexo. Nossa própria sociedade usa muito essa trama, atribui papéis diferentes aos dois sexos, cerca-os desde o nascimento com uma expectativa de comportamento diferente,
Representa o drama completo do namoro, casamento e paternidade, conforme os tipos de comportamento aceitos como inatos e, portanto, apropriados a um ou ao outro sexo. Sabemos vagamente que esses papéis mudaram mesmo dentro da nossa história. Estudos como The Lady, nota 1, de Mr. Putnam, retratam a mulher como uma figura de barro infinitamente maleável, sobre a qual a humanidade dispôs trajes característicos de uma época constantemente variáveis, de acordo com os quais murchava ou se tornava dominante, flertava ou fugia. Entretanto, todas as discussões acentuaram não a personalidades sociais relativas atribuídas aos dois sexos, mas, antes, aos padrões de comportamento superficiais, consignados às mulheres, porém apenas para as de classe alta. O reconhecimento afetado de que essas mulheres da classe alta eram fantoches de uma tradição em mudança obscureceu mais do que esclareceu a questão. Não tocou nos papéis atribuídos aos homens que, segundo se supunha, prosseguiam ao longo de um caminho masculino especial, moldando as mulheres às suas manias e caprichos, com respeito à feminilidade. Qualquer discussão acerca da posição da mulher, do seu caráter, do temperamento, da sua escravização ou emancipação, obscurece a questão básica. O reconhecimento de que a trama cultural por trás das relações humanas é o modo como os papéis dos dois sexos são concebidos e de que o menino em crescimento é formado por uma ênfase local e especial tão inexoravelmente como é a menina em crescimento. Os Werthing abordaram o problema em seu livro The Dominant Sex, nota 2, embora sua imaginação crítica fosse prejudicada pela tradição cultural europeia. Eles sabiam que em algumas partes do mundo houve e ainda há instituições matriarcais que dão à mulher liberdade de ação, dotam-na de uma independência de escolha que a cultura europeia histórica concede tão somente aos homens. Com um simples passe de mágica, eles inverteram a situação europeia e construíram uma interpretação das sociedades matriarcais, onde as mulheres eram consideradas frias, altivas e dominantes, e os homens fracos e submissos. Os atributos das mulheres na Europa foram impingidos aos homens das comunidades matriarcais. Isso foi tudo. Foi um retrato simples, que na realidade nada acrescentou à nossa compreensão do problema, baseado como estava no conceito limitativo de que se um sexo tem personalidade dominante, o outro, ipso facto, tê-la-á submissa. A raiz do erro dos Werthing reside em nossa tradicional insistência em contrastes entre a personalidade dos dois sexos, em nossa capacidade de ver apenas uma única variação no tema do macho dominante, a do marido dominado. Entretanto, imaginaram a possibilidade de um arranjo de dominação diferente do nosso tradicional, principalmente porque, para o pensar baseado em instituições patriarcais, a própria existência de uma forma matriarcal da sociedade implica uma inversão imaginária da posição temperamental dos dois sexos. No entanto, estudos recentes de povos primitivos nos tornaram mais sofisticados. Nota 3. Sabemos que todas as culturas humanas não pertencem a um ou a outro lado de uma única escala, e que a uma sociedade é possível ignorar completamente uma saída que duas outras sociedades resolveram de modo contrastante. O fato de um povo respeitar o ancião pode significar que consideram um pouco as crianças, porém pode ocorrer também que um povo, a exemplo dos Batonga da África do Sul, não respeitem nem velhos nem crianças. Ou, como os índios das planícies, honrem a criança pequena e o avô. Ou ainda, como entre os Manus em regiões da América moderna, considerem as crianças o grupo mais importante da sociedade. Na expectativa de simples inversões, isto é, quando um aspecto da vida social não é especificamente sagrado, deve ser especificamente secular, ou, se o homem é forte, a mulher há de ser fraca, ignoramos o fato de que as culturas gozam de uma licença muito maior do que esta na seleção dos possíveis aspectos da vida humana, que serão minimizados, superacentuados ou ignorados. E, embora toda cultura tenha de algum modo institucionalizado os papéis dos homens e das mulheres, não foi necessariamente em termos de contraste entre as personalidades prescritas dos dois sexos, nem em termos de dominação ou submissão.
Com a escassez de material para a elaboração, nenhuma cultura deixou de apoderar-se dos fatos de sexo e idade de alguma forma, seja a convenção de uma tribo filipina de que o homem não sabe guardar segredo, a crença dos Manus de que somente os homens gostam de brincar com bebês, a prescrição dos Toda, que quase todo o trabalho doméstico é demasiado sagrado para as mulheres, ou a insistência dos Arapesh em que as cabeças das mulheres são mais fortes do que as dos homens. Na divisão do trabalho, no vestuário, nas maneiras, na atividade social e na religiosa, às vezes apenas em alguns destes aspectos, outras vezes em todos eles, homens e mulheres são socialmente diferenciados e cada sexo, como sexo, é forçado a conformar-se ao papel que lhe é atribuído. Em algumas sociedades, estes papéis socialmente definidos são expressos especialmente nas roupas ou na ocupação, sem qualquer insistência nas diferenças temperamentais inatas. As mulheres usam cabelos compridos e os homens curtos, ou os homens usam os cachos e as mulheres raspam suas cabeças. As mulheres usam saias e os homens calças, ou as mulheres vestem calças e os homens saias. As mulheres tecem e os homens não, ou os homens tecem e as mulheres não. Vinculações simples como estas, entre roupa, ocupação e sexo, são facilmente ensinadas a toda criança e não suscitam hipóteses a que uma dada criança não se adapte com facilidade. Não ocorre o mesmo nas sociedades que diferenciam rigorosamente o comportamento do homem e da mulher em termos que admitem uma diferença genuína de comportamento. Entre os Dakota das planícies, sustentavam-se freneticamente que a aptidão de enfrentar qualquer grau de perigo ou dificuldade era característica masculina. Logo que o menino completava 5 ou 6 anos de idade, todo o esforço educacional, consciente da família, era dirigido no sentido de torná-lo um homem incontestável. Toda lágrima, toda timidez, todo apego a uma mão protetora ou o desejo de continuar brincando com crianças mais jovens ou com meninas era obsessivamente interpretado como prova de que ele não estava desenvolvendo como verdadeiro homem. Em tal sociedade, não é surpreendente encontrar um Bedarsh. Um homem de bom grado desistiu de lutar por conformar-se com o papel masculino e que usa roupas femininas e executa serviços de mulheres. A instituição do Berdache, por sua vez, serviu de advertência a todo pai, o temor de que seu filho se convertesse em Berdache. Fornecia esforços paternos um desespero adicional, e a própria pressão que ajudava a orientar o menino nessa escolha era redobrada. Um vestido que carece de base física visível para sua inversão intrigou por muito tempo estudiosos do sexo, os quais não encontravam qualquer anormalidade glandular observável. Voltavam-se para as teorias de condicionamento anterior ou identificação com o pai do sexo oposto. No decorrer dessa investigação, teremos oportunidade de examinar a mulher masculina, entre aspas, e o homem feminino, entre aspas, como ocorre nestas diferentes tribos, observar se é sempre a mulher de natureza dominante que é considerada masculina ou é o homem dócil, submisso, que gosta de crianças ou bordados, que é reputado feminino. Nos capítulos seguintes, preocupar-nos-emos com a padronização do comportamento dos sexos à luz do temperamento, com as presunções culturais de que certas atitudes temperamentais são naturalmente, entre aspas, masculinas e outras naturalmente, entre aspas, femininas. Neste assunto, os povos primitivos parecem ser, superficialmente, mais sofisticados do que nós. Assim como sabem que os deuses, os hábitos alimentares e os costumes de casamento da tribo vizinha diferem dos seus e não afirmam que uma forma é verdadeira ou natural, enquanto a outra é falsa ou inatural, também sabem, a miúde, que as tendências temperamentais que consideram naturais nos homens ou nas mulheres diferem dos temperamentos naturais masculinos e femininos entre seus vizinhos. Apesar disso, dentro de um alcance mais limitado e com menos pretensões de validade biológica ou divina de suas formas sociais do que às vezes antecipamos, cada tribo tem certas atitudes definidas em relação ao temperamento, uma teoria de como são os seres humanos naturalmente, sejam homens, mulheres ou ambos, uma norma pela qual julgar e condenar os indivíduos que se desviam. Duas dessas tribos não têm ideia de que os homens e mulheres são diferentes em temperamento. Conferem-lhes papéis econômicos religiosos diversos, habilidades diferentes, vulnerabilidades diferentes, a malefícios mágicos e influências sobrenaturais. Os Arapesh acreditam que a pintura em cores é adequada apenas aos homens, e os Mundugumor consideram a pesca tarefa essencialmente feminina.
mas inexiste totalmente qualquer ideia de que os traços temperamentais da ordem de dominação, coragem, agressividade, objetividade, maleabilidade estão indissoluvelmente associados a um sexo, enquanto oposto ao outro. Isto pode parecer estranho a uma civilização que, em sua sociologia, sua medicina, sua gíria, sua poesia e sua obscenidade, admite para as diferenças socialmente definidas entre os sexos uma base inata no temperamento, e vê em qualquer desvio do papel socialmente determinado uma anormalidade de origem congênita ou amadurecimento precoce. Isto me causou surpresa, porque eu estava por demais habituada a empregar em meu raciocínio certos conceitos como, abre aspas, tipo misto, fecha aspas, a imputar a alguns homens temperamentos femininos, entre aspas, ou a algumas mulheres mentalidade masculina, entre aspas. Impus-me como problema o estudo do condicionamento das personalidades sociais dos dois sexos, na esperança de que tal investigação lançasse alguma luz sobre as diferenças sexuais. Eu compartilhava a crença geral da nossa sociedade de que havia um temperamento ligado ao sexo natural, que no máximo poderia ser distorcido ou afastado da expressão normal. Nem de leve eu suspeitava que os temperamentos que reputamos naturais a um sexo pudessem, ao invés, ser meras variações do temperamento humano, a que os membros de um ou ambos os sexos pudessem, com maior ou menor sucesso, no caso de indivíduos diferentes, ser aproximados através da educação. Fim do audiotexto. Eu sou Adele Leonel e gravei esse áudio para o projeto Feito para Escutar, uma audioteca de Antropologia e Arqueologia. Esse projeto é coordenado pelo Colegiado de Graduação de Antropologia e Arqueologia da UFMG, com o apoio do edital PEDEG 2025 da Prograde UFMG. Consulte o guia de audiotextos do nosso projeto para saber mais sobre nossas escolhas.